Romanos. Abra a sua Santa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1 a seguir. E Deus vai estar falando conosco em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Amém. Que maravilha, né? Então Romanos 8, primeiro, vamos ler? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para a causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. De Deus. Levanta a palavra e diz: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala meu Deus, fala meu Deus, meu coração, porque eu preciso, eu necessito ouvir a sua voz, Deus Santo, Deus tremendo, fiel, poderoso e verdadeiro, é o Senhor, meu Deus, abre o meu coração e receber a sua palavra, amém, amém, graças a Deus. Podeis assentar, a igreja. Se Jesus merece, você vai aplaudir. Irmãos, vocês, como nós lemos a palavra de Deus aqui, não é? Se você parar e analisar, você vai ver que essa palavra está explicando, melhor dizendo, acerca da nossa regeneração, da nossa justificação e da nossa transformação pela palavra de Deus. Você pode analisar, a igreja, aqui, que o Senhor está falando que, portanto, agora nenhuma condenação há mais, mas para os que estão em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Porque quem está na carne, como a Bíblia falou, não consegue agradar a Deus, porque a carne se inclina para o pecado, mas o Espírito se inclina para a Deus. Aleluia. Então você pode ver aí agora, pela palavra de Deus, que os que andam segundo a carne, eles não agradam a Deus. E quem anda segundo a carne,
é os que andam fazendo o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça da vida, a soberba desse mundo, já cegou o entendimento de muitas pessoas, elas não estão conseguindo enxergar a luz que é Jesus Cristo. Elas não conseguem se estabilizar, se estabelecer mediante uma lei, mediante uma regra, mediante um mandamento que é o mandamento de Jesus Cristo. Você pode ver, irmãos, que nós já estávamos condenados pelo pecado de Adão, porque vieram todos e fracassaram. Adão fracassou, Moisés fracassou, Elias fracassaram, mas o único que matou o pecado na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Graças a Deus. E todos aqueles que aceitaram a Jesus e vivem na regra, no mandamento, na palavra de Deus, eles também já estão crucificados para o mundo e o mundo crucificado para eles. Se você parar e analisar, você vai ver que a lei, ela estava prevalecendo, porque a lei era simplesmente aquela coisa terrível, que era olho por olho, dente por dente, e a lei, por que não dizer que verdadeiramente tanto os doutores como a lei eram falhos, eram pecadores, e eram até mesmo pessoas que não estavam totalmente no caminho da justiça e no caminho da luz. Mas vindo Jesus, Ele mostrou o caminho da luz para nós, e o que era a lei, Ele tirou aquela lei pesada dos nossos ombros, que era aquela lei, olho por olho, dente por dente, que era aquela maldição, e nos trouxe a graça. E no lugar da lei, Ele colocou a sua palavra e os seus mandamentos para que nós viéssemos obedecer e subir para o reino de Deus. Então, se você parar e analisar, você vai ver que o Senhor não está falando agora, portanto, para o mundo não tem mais nenhuma condenação, não. Ele está falando, portanto, agora, para aqueles que estão com Ele, obedecendo os seus mandamentos, vivendo a sua verdade, a sua palavra, nenhuma condenação a mais. Ele diz que ainda que vossos pecados sejam vermelhos, como até mesmo a escarlata, Ele vai tornar branco como a branca lã. Ele fala que dos teus pecados, quando se arrependerem, não me lembrarei mais, porque lançarei no mar do esquecimento. E Ele diz, se encobrir os vossos pecados e não abandonar, verdadeiramente sereis condenado. Mas aquele que abandona o seu pecado, aquele que confessa e deixa, esse alcança a minha vida. Tem que abandonar o pecado. Para você ser justificado, perdoado e salvo, tem que abandonar o erro. Glória a Jesus. Não adianta o A, o B, o C te prometer salvação, porque a salvação quem já te deu gratuitamente foi Jesus na cruz do Calvário. A única coisa que Ele quer de mim e de você é que nós obedecemos a sua palavra. E você pode ver que Ele diz, Ele já cumpriu toda a lei, para que nós não viéssemos mais seguir a lei, mas seguir a Jesus Cristo. Obedecer os seus mandamentos. Porque você pode ver que a lei estava contaminada, a lei estava mais pecadora do que os pecadores, mas Jesus veio no caminho de justiça e de luz, andou na verdade, na retidade, e cumpriu toda a lei que homem nenhum conseguiria cumprir. Mas Ele cumpriu. Por que Ele cumpriu a lei? Para nos tirar da lei e nos colocar na graça. Amém. E se Ele já nos tirou da lei para nos colocar na graça, então não usemos desse pouco tempo que nos resta sobre a face da terra para usar os nossos membros para o pecado, para o erro e para o engano, mas usar nossas vidas para glorificar Deus. E se você parar e analisar, você vai ver que homem nenhum conseguiu cumprir toda a lei, mas Jesus cumpriu. Cumpriu a lei. Ele não aboliu, Ele cumpriu. E se Ele cumpriu, não devemos mais seguir a lei, mas devemos seguir aquele que é mais forte do que a lei, porque Ele cumpriu a lei, não falhou, não tropeçou em ponto algum. Então nós devemos seguir não a lei, mas aquele que foi mais forte, mais poderoso do que a lei, que é Jesus Cristo. Eu estava vendo que hoje muitos não se preocupam, muitos não estão nem aí para nada, mas o juízo final está chegando e o mundo está encaminhando, está se entesourando, como diz o apóstolo Pedro,
para ser queimado com fogo. E aqueles que tiverem as suas obras boas, o fogo não queimará. Glória ao Senhor. Mas aqueles que não tiver com as suas obras em dias, você não põe teu carro em dias, não põe tua casa em dias, não põe tua casa em dias, não põe a tua dívida em dias, não põe os teus impostos em dias. Você se alegra e respira fundo quando não está devendo a ninguém. Mas se lembre de uma coisa, que você é devedor a Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque Ele deu a vida na cruz do Calvário para que nós viemos seguir. E você deve tudo. Está em dias com o homem, está em dias com a tua conta, mas está em dias com Deus. Viu como todo mundo cala? Glória a Jesus. Você está em dias com Deus? Bateu a mão no peito e dizer: eu estou em dia com a minha dívida, eu estou em dias com isso, eu estou em dias com aquilo. É bom porque é lei do homem, mas a melhor mesmo cumprir é o mandamento de Jesus. Eu sei, irmão, muitas vezes bate no peito e fala que está tudo certo na lei do homem, mas na lei de Deus, como é que você está? Amém? Amém. E na lei de Jesus Cristo, porque há uma lei, mesmo tendo uma graça, mas nós temos que obedecer essa graça, e essa graça se torna uma lei, mas não a lei dos fariseus, não mais aquela lei dos fariseus, dos saduceus, mas sim a lei da graça. Qual que é a lei da graça? Amará o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Hein, irmãos, qual que é o outro? Amará o Senhor teu Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei. Amará o Senhor teu Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Parece fácil, mas na hora de cumprir se torna difícil. Mas se estivermos com Jesus, se estivermos com Jesus, cumpriremos, porque Ele nos dá força para isso. A Bíblia diz que os mandamentos de Jesus não são pesados para aqueles que querem obedecer. Você pode ver que o teu trabalho é pesado, mas pelo dinheiro você não se esforça para ir lá e executar o teu trabalho para receber o dinheiro. Assim também a salvação tem que ter um esforço para herdar a vida eterna. Glória a Deus. Tem que ter um esforço. Amém? Amém. Porque senão a graça acaba virando desgraça para aqueles que não obedecem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para aqueles que não obedecem. Eu estava vendo que muitos não se preocupam, mas o Senhor aqui está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Aí muitos batem o peito e dizem: eu estou com Jesus, eu não tenho mais nenhuma condenação, então, portanto, agora eu vou para o céu. Já examinou a tua vida como é que está? Está obedecendo? Ou você está só dentro da igreja? Irmãos, é muito fácil vir na igreja, difícil é ser igreja. É muito fácil uma pessoa vir na igreja, difícil é ser igreja de Cristo. Amém, irmão? Amém. Então não perca mais tempo, porque nós estamos vendo os sinais e Jesus está às portas. Despegue de tudo que você está preso nesse mundo, nessa vida, e se apegue em Jesus, porque Ele está voltando. E assim como eu falei que o Deus aqui dessa cidade ia fechar, que era aquele polo, e ninguém deu crédito, assim também Jesus vai voltar. E se você não estiver firme e forte, com teus pecados lavados no sangue do Cordeiro, você pode estar dentro da igreja, mas você não vai subir. Pastor, você já se julga salvo? Uma coisa é certa, que eu tenho certeza que estou lutando por uma salvação. Posso dizer que ainda não alcancei, porque Cristo ainda não voltou e eu ainda não morri. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que estou lutando e prosseguindo firme pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Você está lutando por isso? Você está se esforçando por isso? Ah, mas Jesus é advogado. Lembre-se que Jesus é advogado fiel. Ele não se vende, ninguém compra ele e ninguém consegue enganar esse advogado. Lembre-se de uma coisa: você vê muita falcatrua no meio aí de pessoas renomadas, que vai lá e paga e compra e faz isso, faz aquilo, engana um, engana outro. Mas a Jesus Cristo ninguém engana. E não se esqueça de uma coisa: hoje Ele é o seu advogado. E por que Ele é o nosso advogado? Porque nós precisamos de alguém para nos defender, porque do inimigo nós não conseguimos se defender só. Então Jesus se colocou à nossa disposição como advogado. Muito bom, é esplêndido, é muito maravilhoso. Mas não se esqueça que Ele de advogado, Ele vai virar juiz. E quando Ele virar juiz, meu irmão, minha irmã,
Você sabe que um advogado, primeiro ele quer saber toda a tua causa, ele conhece toda a tua causa para ele ir bem informado para te defender naquele dia. Glória a Deus. E Jesus está bem informado dos teus atos e dos meus atos. E naquele grande dia, ele vai ser o juiz, então ele conhece todo o teu caso. Se você for condenado, por isso ele não vai te libertar, porque ele é o justo juiz. Glória a Jesus. Você não vai comprar ele naquele grande dia. Então você agora está com esse advogado. Faça de tudo para andar retinho, para andar direitinho, porque o diabo está assinando as tuas obras, o advogado também. E naquele grande dia, ele só vai te defender se você verdadeiramente estiver na verdade no certo, porque ele não se corrompe, ele não se vende, porque ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Comprar Jesus naquele dia. E hoje ele é o teu advogado. Ele conhece o teu pecado, ele conhece a tua fraqueza. Por isso ele te chama: vem para mim, pecador, porque eu quero te dar até mesmo a liberdade. Porque naquele grande dia, irmãos, o advogado que conhece toda a tua vida, ele vai ser o teu juiz. Já pensou o que é isso? Já pensou o que é isso? Hoje ele é o teu advogado, mas naquele grande dia ele vai ser o teu juiz. E quem andou com sinceridade, com retidade, com verdade na presença dele, ele vai ter por inocente. Mas aquele que andou com injustiça, com mentira e com engano, esse será condenado. Você já parou para pensar nisso? Ou você ainda não tinha parado para pensar nisso? Amém? Amém. Então pare agora e pense. Você vai estar um dia diante do grande trono branco do juízo final. Agora pare e pense. Você está em posição de um condenado ou de um livre para morar no céu? Glória a Jesus. A igreja toda fica calada, porque o assunto é sério, não é verdade? E agora ele está falando: procura se limpar no sangue de Jesus. Pastor, meu pecado é muito grande, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo abandonar, eu não consigo deixar. Meu irmão, me mostra qual que é o pecado maior do que a força de Jesus Cristo e maior do que o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, e eu me curvarei diante desse pecado. Não existe pecado maior do que Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que todos aqueles que vêm a Deus, de maneira nenhuma ele vai lançar fora, mas tem que vir com o coração aberto, contrito e aquebrantado, querendo de verdade a mudança e a transformação. Aleluia. Você tem que querer dentro de você. Você tem que querer, que nem eu estava vendo, o cego Bartimeu queria enxergar, foi correndo e gritando aos pés de Jesus, para Jesus dar para ele o que ele queria. Assim foi a mulher do fluxo de sangue. Então aquilo que nós queremos, temos que se humilhar, correr atrás, porque nada vem de graça. Está olhando para a cara do teu irmão para ver se ele está gostando? Ele gostando ou não, vou continuar pregando. Olha para assim assustado. Ainda nem começou, já está olhando assustado. Assustado nós temos que estar naquele grande dia diante do trono branco. Glória a Jesus. Porque naquele grande dia, irmãos, o juiz é justo. Você pega aí, não nós, que graças a Deus nós não fazemos isso, mas pessoas aí pegam, todo errado, pagam uma propina, seja lá para um juiz, para quem for, como a gente vê, não é verdade? E vai lá e consegue comprar. Mas Jesus Cristo, o juiz verdadeiro, ninguém comprará. Glória ao Rei. Ninguém. Você é justo, é fiel, a tua parte é com ele. Mas se você for injusto, você pode querer fazer o que quiser, não vai ter jeito. Irmãos, a oportunidade de se arrepender agora. A oportunidade de você se entregar para Jesus Cristo é agora. Não deixa que a carne, os desejos dessa vida, os desejos carnais, materiais, tome conta de você, porque hoje você tem prazer na carne, hoje você tem prazer no mundo, hoje você tem prazer no pecado, hoje você tem prazer em tudo que não presta, mas esse prazer, se você não vigiar diante do grande trono branco, vai se transformar em uma grande tormenta e ranger de dente. Não troque o céu por prazer nenhum carnal, abandone a vida carnal e siga Jesus de verdade. Não brinca com o pecado, irmãos, porque hoje ele te dá um prazer na carne, hoje ele te dá um prazer satisfatório que parece que enche você,
mas não consegue encher por completo porque te falta uma coisa. Aleluia. E você pode ver aqui, ó, que a Bíblia está falando que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse não tem Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo, quando ele está na nossa vida, isso nos dá a maior ênfase e nos mostra que verdadeiramente nós somos de Deus. Sabe por que nós somos de Deus? Porque o Espírito dele está em nós. Glória a Deus. Ele já nos selou. Assim também naquela época de Roma. O que é um selo, né? O que é um selo? Naquela época em Roma, o que o pessoal fazia? Né? Ali os reis colocavam um anel de ouro e até mesmo selava. E o que ele selasse era dele. Se ele chegasse nessa porta e selasse, era dele. Com anel ali, marcava e selava. Os papéis eram tudo marcado com anel. Então aquilo mostrava que aquilo estava empenhorado e que era do rei. Assim também é o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo, isso mostra que Deus já nos selou e nos comprou. E nós somos de Jesus Cristo. Espírito Santo. Amém. 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 Irmão, irmã, sabe quando é que você vai começar a tirar o prazer da carne e receber o prazer do Espírito Santo? É quando você se esvaziar. Porque se você está cheio do mundanismo, cheio do pecado, do engano, não tem como o Espírito Santo habitar em você. Você tem que se esvaziar de tudo isso. Você vai se esvaziando como, pastor, que eu vou me esvaziar? Começa a ir para a oração. Começa a ir para o jejum. Começa a buscar Deus. Daqui a pouco você sabe o que vai acontecer? No lugar da carnalidade você coloca a oração vai preenchendo. No lugar daquele teu vício carnal, você coloca a palavra para ler. No lugar de tudo enquanto não agrada a Deus, você vai se substituindo, tirando o que não presta e colocando Deus na tua vida, e Ele vai te libertar de verdade e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora para isso você tem que querer. Amém? Amém. Você tem que querer isso que eu estou na porta e bato? Se alguém abrir essa porta, eu vou entrar, e você com ele, ele vai ser comigo. Glória a Deus. Mas você tem que abrir a porta do teu coração. Não adianta ficar entre dois pensamentos. Jesus é a luz, ele já te mostrou o caminho. Glória a Deus. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Agora você tem que fazer a sua parte. Glória a Deus. Amém? Amém? Irmãos, eu sei que às vezes os prazeres carnais, eles te tiram da presença de Deus. E você mesmo leu comigo que quem está na carne, quem vive cumprindo as concupiscências da carne e vivendo na carne, esse não pode agradar a Deus. Glória a Jesus. Você tem que estar no Espírito. A igreja estava tão fervorosa. Aleluia. Agora depois da pregação, a igreja calou mais um pouquinho, né? O que será que está acontecendo? Será que estão recebendo a palavra? Ou estão bravos comigo? Estão recebendo ou estão bravos? Quem está recebendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém vivo aí, diga amém. Amém. Tem alguém que quer ser transformado pelo Espírito Santo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É bênção de Deus. Portanto, irmãos, nenhuma condenação a mais, mas não é por que estão no pecado, é por que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Você já pensou se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Hein? Agora você para e você analisa isso aí. Não é verdade? Você tem que buscar imediatamente a tua salvação. Chega, irmão, de correr só atrás das coisas que perecem. Chega de correr só atrás das coisas que perecem. Porque tudo que está aqui, tudo vai ser queimado. Ah, é meu, é minha casa, ele vai ser queimado do mesmo jeito. Mas a nossa alma, ela é eterna. Aleluia. Para onde ela vai? Tem dois caminhos só: céu ou inferno. Amém? Amém. Irmãos, já pensou naquele grande dia, você sendo julgado para ser condenado, e o Senhor dizer: amarra esse servo inútil de pé e mão e lança no fogo? Vai ser uma tristeza muito grande. Mas para aqueles que sofreram, que obedeceram o Evangelho, que passaram luta, perseguição, sofrimento, desespero,
vai ser o dia mais feliz da vida, porque o Senhor vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir o que está preparado antes da fundação do mundo, que é o reino dos céus, é de vocês venceram, está aqui. Amém? Isso é para quem vence o pecado, é para quem vence o erro, é para quem vence o engano, irmãos. Você tem que ter um esforço dentro de você para ser salvo. Amém? Amém. Quem quer ser salvo, diga amém. Amém. Alguém luta por isso? Alguém obedece para isso? Então está aqui. A Bíblia chega a dizer que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Mas só que nós temos também que se arrepender. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança perdão, irmãos. Pastor, mas o meu pecado é duro, eu não consigo deixar. Eu não consigo abandonar. Você consegue sim, se você pedir força para Deus, Deus te dá. Ele já venceu o pecado por quem? Por nós. Aquele que o pecado ainda está reinando na vida dele, sobre ele, é que ele ainda não recebeu Jesus. Porque a hora que ele receber Jesus na sua vida, Jesus Cristo destrói o pecado, porque ele já venceu e vai continuar vencendo. Mas você tem que aceitar Jesus, seguir a Jesus, e o pecado não habitará mais em você, mas quem vai habitar é o Espírito Santo da vida.